Filosobrisa, a filosofia em cima da brisa. Bom dia, boa tarde, boa noite, caros colegas da Universidade São Judas Tadeu, Campus Paulista. Venho aqui, por meio desse podcast, apresentar, né? A gente vai falar um pouquinho sobre gestão do conhecimento. Aqui na bancada comigo estão os alunos Heitor Carvalho. Isso aí. Não conseguiu falar Cauchioli e falou Carvalho. Dessa vez foi um pouquinho mais fácil, pessoal. O Matheus, estou também na bancada aqui com o Matheus Souto. Que na verdade é preso, né? Aí, moleque. Corintiano. Estou aqui também na bancada com o Marcelo Viana. Opa! E eu... Marcelo de Maria. Opa! O Marcelo é um homem de poucas palavras. É que ele é um homem de poucas palavras, né? Também está na bancada comigo o Vitor Santana. Boa! Valeu, Vitor. Boa, Vitor. E o nosso convidado aqui para responder as perguntas que a gente tem aqui, né? Sobre um case que a gente vai direcionar, é o nosso colega também de sala, Bruno Grando. Ok, boa noite a todos, obrigado pelo convite. Bom, primeiramente eu vou explicar o que é a gestão do conhecimento, né? A gestão do conhecimento é um conceito muito amplo, né? Engloba diversas ações que diversas empresas já fazem e algumas deveriam fazer no seu dia a dia, né? Concordo. O resumo que a gente pode fazer é identificar e analisar os conhecimentos disponíveis e desejáveis para o desenvolvimento na empresa, né? Agora eu vou passar a palavra pro Heitor, que vai falar um pouquinho o que isso significa. Boa noite, pessoal. Vou falar um pouco sobre os 3 pilares que a gestão do conhecimento engloba aí. O primeiro é que você, como líder e seus funcionários, tem que saber quais são os conhecimentos usados para fazer a sua empresa funcionar. É essencial. O segundo pilar engloba a transformação desses conhecimentos que já têm que ser identificados prioritariamente e transformá-los em processos, para que a empresa não fique dependente da competência de apenas um funcionário, criando, ou seja, quando ele falte ou esteja de férias, a equipe fique dependente. E o último é saber quais são as competências que seriam interessantes desenvolver ou até mesmo melhorar para que o processo não fique antigo, fique burocrático, fique ultrapassado. E aí, para explicar um pouquinho essa diferenciação entre conhecimento aqui, nós temos 2 tipos. Tem o conhecimento explícito e o conhecimento tácito. Vou perguntar aqui pro Marcelinho, que vai falar um pouquinho mais sobre o conhecimento explícito. Boa noite, galera, tudo bom? Aqui é o Marcelo. Bom, eu vou falar aqui um pouco sobre o conhecimento explícito. Conhecimento explícito é mais ou menos o que você pode articular, codificar, armazenar de alguma forma em mídia. Ela pode ser prontamente transmitida para outra pessoa com informações contidas. Exemplos, Wikipedia, o próprio podcast aqui também pode ser um exemplo como conhecimento explícito. E agora com o Matheus a gente vai falar um pouquinho mais sobre o conhecimento tácito. Fala, galera, aqui é o Matheus. Vou falar um pouquinho sobre o conhecimento tácito. O conhecimento tácito é basicamente aquele que provém de uma experiência própria, uma experiência já vivida anteriormente. Um bom exemplo é o famoso andar de bicicleta. Você só sabe andar de bicicleta não porque alguém ensinou, mas sim pela tentativa, pela experiência de vida. Outro grande exemplo também é a questão de uma criança que quando vai por exemplo, tô fazendo um miojo e a criança vai lá, dane-se. a criança vai e coloca a mão no fogo quente. Coloca a mão no fogo quente e ela
aprende que aquilo é prejudicial para ela, vai machucá-la, então ela não faz mais. Esse é um exemplo de conhecimento tácito. E passar o case aqui, passar a palavra pro Brunão, que vai explicar, vai se apresentar primeiramente, né? Falar onde trabalha e a partir daí a gente vai começar com o case dele. Com a palavra sua, Bruno. Boa noite novamente. Lindo! Meu nome é Bruno, trabalho numa agência Prime do Bradesco, em Osasco. Um dos problemas que acontece é que, assim, em qualquer tipo de serviço ou produto que você vai oferecer, todo tipo de cliente sempre procura velocidade, dinâmica, assertividade no serviço que está sendo proposto. Um dos problemas que tem ocorrido lá é nas entregas de cartões de débito ou crédito, que chegam diversos cartões para nós e muitos deles ficam lá meses sem ser retirados pelos clientes, ou quando o cliente chega lá, ocorre uma demora desnecessária para entregar o cartão. E aí esse é um dos problemas que já criamos soluções possíveis para melhorar esse processo. Até para falar aqui na bancada, né? Eu citei o nome de todo mundo, mas além do Bruno, que trabalha em uma agência Prime do Bradesco, temos também aqui o Matheus e o Heitor, que trabalham no Itaú. Isso. Então eles vão falar um pouquinho mais dessa burocracia bancária que temos hoje no Brasil e que nos aflige tanto. Eu e o Matheus, nós trabalhamos, né, como o Paulinho já disse, no Banco Itaú. Nós trabalhamos na administração central. E lá de dentro a gente vivencia no nosso cotidiano a burocracia em si e sabe como os processos são legados, né? São blocos de conhecimento, são silos criados lá dentro. Exato. Não é algo que é repassado de uma forma contínua, de uma forma suave, tranquila. Tudo precisa de um protocolo para ser feito. Exatamente, tudo precisa de uma burocracia em si. Burocracia nem sempre... Vale lembrar, né? Burocracia nem sempre é ruim, pessoal. Burocracia às vezes serve pra manter a segurança de tal processo, manter o claro em si. Não só na agência, né? Mas tem algumas burocracias que atrapalham muito, que nem o Eduardo hoje não tá aqui porque ele acabou pegando uma fila imensa no banco e não conseguiu comparecer. Mas é burocracia ruim, né? Mas vou voltar a palavra aqui com o Bruno, né, para ele explicar melhor como eles já conseguiram resolver esse case de atraso na entrega de cartão, como que conseguiram e como que eles fazem até mesmo esse contato com o cliente. Então, falando um pouco além da burocracia, que é relacionada a esse assunto dos cartões um pouco, ela é chata, concordo, eu confesso também, ela demora, atrasa processos, mas ela realmente em banco ela é necessária. E todas essas questões de fraudes que nós temos hoje em dia, ela é algo necessário. E essas questões dos cartões lá, o processo é falho por diversos motivos. A princípio o cartão chega pra gente lá na agência e tem uma pessoa encarregada de ligar, geralmente é um gerente assistente, de ligar para os clientes avisando que o cartão tá lá. Geralmente o contato é via telefone. Só que nem sempre o telefone está atualizado, isso é um outro problema. Às vezes o cliente não está disponível para atender, às vezes não é ele que atende, então nem sempre a gente consegue esse contato com o cliente. E também nem sempre o gerente tem o tempo hábil para ligar para o cliente. Às vezes chegou o cartão lá, ele fala, daqui a pouco eu vou ligar, e acaba deixando só ligar para o cliente avisando. São diversos processos que ocorrem diariamente que impedem, cortam o tempo do gerente, que ele não tem essa disponibilidade para ficar ligando sempre. Então, um dos problemas principais é esse, né? É a falta de contato com o cliente, que causa no acúmulo de cartões lá para a gente receber. Para a gente
entregar para o cliente. E um outro problema também é quando o cliente chega, porque o nosso processo de entrega, quando o cliente chega, é um pouco demorado. Passa primeiro pela recepção, para a recepção avisar internamente, o gerente disponível, se ele estiver disponível na hora, vai, pega o cartão, entrega para a recepção e a recepção passa para o cliente. Então, é um processo que, como eu já tinha dito no bate-papo anterior aqui, às vezes pode demorar 10 minutos dependendo da disponibilidade do gerente. Se a agência estiver muito cheia na correria, o cliente realmente demora 10 minutos para só pegar um cartão. E isso gera muitas críticas dos próprios clientes que necessitam, às vezes não tem tempo, então ele vai lá esperando um atendimento rápido e demora 10, 15 minutos que ele não tem disposto, entendeu? E também a gente volta a bater na tecla, né? Uma agência não tem 10 clientes apenas. Que... Bate na tecla do cadastro desatualizado. Isso. Isso é uma das coisas que mais acontecem na área que eu tô, é a questão do cadastro desatualizado. Então, como funciona? Dependendo das informações básicas do cliente, o cliente mesmo pode fazer alteração via o app ou via Bankline, que é o site do banco. Só que, como a gente está na área digital, a gente precisa do telefone e do e-mail do cliente certinho cadastrado. O que mais tem é telefone errado, e-mail desatualizado, é cliente sem e-mail, é cliente sem telefone. E ainda mais que a gente está entrando numa era do digital, né? Exato. Porém, a gente ainda tem pessoas que não são tão acostumadas com a tecnologia, pessoas mais idosas, né? Então podemos falar que até esse é um dos problemas, né? Normalmente as pessoas mais idosas sempre tem um co-titular da conta para atender por ela. Lá na minha agência ocorre muito isso também, a maioria às vezes é filho como segundo titular para tratar de alguns assuntos, já que nem sempre os idosos conseguem ter a presença na agência, eles vão para lá, entendeu? Os filhos tratam um assunto. E já tem um pouco mais de dificuldade, de acessibilidade, de informação, de acesso até aplicativo e tentar resolver algo. Tem uma pergunta aqui, qual o sistema que vocês adotaram mais ou menos para poder melhorar isso? Bom, o sistema que a gente adotou foi o seguinte: inicialmente o processo, como que ele é feito? O cartão chega pra gente, a gente avisa o cliente, tem um caderno escrito à mão com diversos números sequenciais, a gente marca que o cartão chegou nesse caderno e marca no envelope que o cartão chegou o número dele na sequência. É um processo bem manual mesmo, bem retrocesso. Rústico. Então, e aí, como disse, tem casos que a gente não consegue avisar o cliente, deixa o cartão lá e passa despercebido e o cartão chega a ficar lá meses. Tem algum prazo de validade? Assim, depois de tanto tempo na agência, o cartão ele é inutilizado, ele é descartado, ele é incinerado? Sim, então, um prazo determinado não tem um prazo determinado entre nós mesmos, já que o cartão fica lá há muito tempo, acaba acumulando, então os cartões mais antigos a gente acaba descartando. Geralmente a gente dá um prazo de 6 meses, que a gente já entende que o cliente não vai buscar ou que o cliente não tem tá ciente que o cartão está lá, então a gente descarta mesmo o cartão depois de uns 6 meses. E aí uma solução que a gente arranjou foi a seguinte: nós inicialmente eu já tinha sugerido deixar a caixa com cartões na recepção para cortar pelo menos esse tempo de espera, só que realmente não pode, protocolo é segurança para o cliente. Então a solução foi: o cartão ainda fica internamente, porém temos uma... É básico o processo, a melhoria, mas nós fizemos uma planilha compartilhada, todos têm acesso a essa planilha. Caso o cliente chegue na agência e pergunte se o cartão dele chegou, na planilha já vai ter o dia que ele chegou, tudo. Caso o cartão chegue na agência, a gente já coloca na planilha o dia que ele chegou, tudo.
tenta o máximo de contato possível com o cliente, tanto que agora esse processo foi muito mais terceirizado, então não é só uma gerente assistente que está encarregada, também tem outras 2, 3 pessoas envolvidas, caso um dia uma pessoa não consiga, no outro dia pode ir fazendo esse ciclo. E pelo menos nessa planilha a gente consegue controlar os status do cartão, porque quando era tudo muito manual, a gente não tinha tanto controle dos status, a gente não sabia quem foi avisado, quem não foi, se o cliente deu algum retorno, coisa do tipo. Era então, simplesmente se estava lá ou não, e se não tivesse, não sabia se a pessoa pegou ou se sumiu só. E aí agora numa planilha a gente já consegue controlar muito mais isso. A gente fala, o cliente foi avisado, ou deixamos um recado, consegue deixar isso em controle. Passou determinado tempo, o cliente não voltou lá, não voltou para pegar, a gente já tem uma questão de dividimos a planilha em cores, básico. Então, as cores mais de alerta são quando o período está se estendendo. Então, a gente já torna a ligar para o cliente de novo. Então, o cartão chega lá, a gente coloca a data, então e no sistema mesmo, quando o cartão foi solicitado, a gente tem um sistema no banco, então a gente consegue fazer esse abatimento. O cartão chegou aqui tal dia, foi solicitado tal dia, o cliente está tantos dias sem vir buscar o cartão, então a gente tem esse controle de data também bem aguçado. Eu entendo muito essa questão que você explicitou agora, que é importante para o controle de vocês, e vocês acabam tendo uma satisfação a mais para dar para o cliente caso ele demore e venha a cobrar vocês. Mas vocês identificam outro ponto que facilitou o trabalho de vocês, além de ter mais controle, ter facilitado esse processo? Além de ter facilitado, eu creio que ter facilitado o processo ajudou muito ao ponto do cliente, porque ele às vezes é mais rápido para ele pegar o cartão lá na hora, mas para a gente ajudou muito não só na questão de ter um controle, mas na questão de tempo, otimização de tempo, exato. Interno mesmo, por exemplo, não tem mais aquela questão de eu ligo para outro, ver se o cartão tá lá, entendeu? Então o cliente chega na recepção, se o próprio recepcionista já vê que o cartão tá lá, pelo menos ele já dá um retorno pro cliente. Seu cartão chegou, eu vou pedir para alguém buscar, coisa do tipo. Antigamente não tinha isso. Ele tinha que ligar para alguém, a pessoa tinha que ir lá ver se o cartão tava lá e voltava, entendeu? E pessoal, pode acreditar no que o Bruno tá falando, ele mostrou a planilha pra gente aqui, é real. Um caso assim que melhorou muito o trabalho deles e não foi um caso inventado não, pessoal. Então, é um caso que, apesar de ter ser básico, ele ajudou muito na questão de tempo e na otimização mesmo, porque agora uma pessoa já consegue ver se o cartão chegou e automaticamente o cliente já fica mais satisfeito em saber que o cartão chegou. E você citou, né, esse caso, mas a gente identifica que isso é um ponto de inovação muito grande, né, que inovação está bem alinhada com a questão de gestão do conhecimento. E é uma tendência, né? É necessário o sistema bancário inovar mediante as inúmeras empresas que estão surgindo, as fintechs, certo? Creio que dê para otimizar mais ainda esse tempo, mas em questão de disponibilidade é o que a gente tem disponível em nossas mãos para ajudar os clientes e a nós. Isso tudo para enfatizar que tantos os clientes reclamam, que é do tempo nos bancos. Então a gente tenta melhorar isso pro lado deles. Centralidade no cliente. Isso aí. Não, claro. Então a gente vai finalizar aqui esse podcast. Só com mais um adendo aqui do nosso provérbio aqui pra terminar o nosso podcast é o seguinte, eu não lembro a origem, mas é um provérbio que diz o seguinte, que para 1 grama de conhecimento é necessário 1 quilo de informação. Posso dar um
recadinho final? Pode, claro. Eu quero agradecer a todos que me convidaram e a todos que não vieram aqui, que vão tomar no meio do cu. Eu só quero aqui pro pessoal aqui da sala que tá gostou desse podcast, vote na gente. E assim, se vocês gostaram do nosso podcast, dê um feedback positivo que a gente pode fazer mais um, e aí a gente vai falar sobre a legalização das drogas. E vale lembrar, pessoal, que junto com o nosso podcast vai sair uma página aí pra vocês acompanharem sobre o conteúdo. E a gente pede pra vocês deixarem o like no final na plataforma que vai estar... Sim, terminamos aqui então mais um podcast.